meus amores! Hoje eu vim aqui conversar com vocês, falar sobre um assunto que eu tô aqui, adiando um tempão pra falar, porque aconteceram várias coisas na minha vida. Estou aqui agora para falar sobre ele. Eu emagreci 20 quilos, não foi fácil, foi um processo, uma decisão difícil de ser tomada, e esses 20 quilos não foram um milagre. Eu não vou te dar uma receita do bolo, não vou te passar uma dieta, eu não vou te falar como é que você vai emagrecer 20 quilos assim, até porque não é sobre isso que eu falo no meu Instagram. Eu prego muito sobre o body positive, e que é a aceitação do seu próprio corpo, que não significa que se resignar sobre ele, mas você aceitar, você amar cada parte do seu corpo. Então eu não tô aqui pra incentivar ninguém a emagrecer, tô aqui pra compartilhar minha experiência, contar por que eu emagreci e falar pra vocês todas as coisas que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Aqui eu divido a minha vida real com vocês, eu divido desde das partes boas, as partes difíceis. Eu sempre prezo em mostrar as minhas vulnerabilidades, e é por esse motivo que não seria diferente dessa vez. Muitas pessoas perto de mim me perguntaram se eu faria esse vídeo, se eu contaria para os meus seguidores sobre qual foi a minha decisão, e em nenhum momento eu duvidei sobre isso. Eu tinha certeza absoluta desde o início de que eu compartilharia isso com vocês, porque eu prezo por uma vida real na internet. E o que eu gosto de entregar pra vocês também é isso, pra gente ser sempre transparente e poder ver que pessoas reais existem, vidas reais, decisões reais, e que não é só essa romantização e glamorização de criadores de conteúdo que existe. Existem os criadores comprometidos com a realidade, e é por isso que a gente vai conversar hoje sobre este vídeo, que eu já estou enrolando pra falar. Vamos lá! Desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu luto bastante contra o meu peso. Eu comecei com 15 anos, 14, 15 anos, eu tinha uma amiga que a gente se sentia gorda, fora do padrão ali estabelecido pelas revistas, e a gente queria a todo custo emagrecer. E aí a gente começou a fazer várias dietas, tudo que a gente fazia era sempre juntas. Fazer várias dietas malucas, a tomar remédios emagrecedores, inibidores de apetite. A gente passava pelo endocrinologista, o mesmo endocrinologista, ele não pedia exame, ele receitava sibutramina pra gente. Tinha um efeito em mim, tinha outro efeito nela. Enfim, a gente passou por várias coisas, sempre buscando se manter magra ou emagrecer. Daí era um processo que ia e voltava. A gente emagrecia 10 quilos, ganhava 15, emagrecia 15, ganhava 20, emagrecia 20, ganhava 20 de novo, e foi indo. Só que sempre foi assim um processo um pouco mais lento, e eu sabia que a qualquer momento, quando eu quisesse emagrecer, eu ia tomar minha sibutramina, meu remédio, entrar na academia e eu conseguia emagrecer. E de uns 5 anos pra cá, eu fui buscar as mídias do meu celular e as memórias que eu tinha sobre isso. Eu percebi que o meu processo de engordar, ele vinha sendo constante, progressivo, e ele não parava mais, e todas as alternativas, tudo que eu buscava era frustrado, e eu ficava frustrada, e aí eu engordava mais por ansiedade, enfim. E aí foi esse processo durante os últimos 5 anos. Fiz algumas coisas que deram certo, emagreci por um período, mas que pra mim foi muito traumático. Foi a partir desse momento que eu percebi que existia a possibilidade de eu emagrecer, mas que o meu emocional ele ia ficar muito desgastado, e que eu ia ter uma percepção errada sobre comida, sobre o meu corpo, que eu parei e pensei e falei: eu preciso me curar primeiro, eu preciso aceitar quem eu sou, aceitar o corpo que eu tenho, para depois eu decidir se um dia eu quero emagrecer, se isso é importante de fato para mim. Foi emagrecendo e passando pelo grandes traumas que eu tive esse insight, e eu comecei o meu processo de desconstrução, porque eu achava que que ser magra era um elogio, e que emagrecer era o ponto alto da vida de todo mundo, emagrecer era um sinônimo de sucesso. E aí, por esse motivo, eu dei um basta, eu parei tudo que eu tava fazendo e falei: eu vou conhecer esse processo sozinha. É até engraçado falar sobre esse processo, porque durante esse tempo vieram muitos profissionais da área de nutrição, de alimentação saudável, vieram muitas pessoas falarem comigo, me oferecer ajuda, tratamento e tudo mais, e eu falava: não é agora, não é a hora, agora a gente não vai trabalhar juntos, porque eu queria viver esse processo sozinha.
E foi vivendo esse processo, conhecendo o meu corpo, descobrindo as coisas que me faziam bem, as coisas que me faziam mal, por que fazer um exercício era bom. Quando eu tava um pouco triste, eu saía pra fazer uma caminhada e eu via que aquilo me ajudava. Não era ninguém que tava impondo pra mim. Eu fui descobrindo intuitivamente o processo do que certa comida causava no meu corpo, a diferença de comer um outro tipo de comida que dava combustível, que dava energia pro meu corpo. E aí eu fui vivendo esse processo intuitivamente, foi aí, a partir daí que eu comecei a compartilhar com vocês. Então, esse processo de desconstrução em mim, ele é muito novo. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, onde eu vivi esse processo de desconstrução, eu me permiti fazer o que eu queria fazer, comer o que eu queria comer. E aí eu comecei a comer muito, engordei pra caramba, foi o maior peso que eu já cheguei, que foi 103 quilos. Quando eu passei por um nutricionista. E por que eu decidi passar por esse nutricionista também? Foi um momento onde eu tava sentindo que a vida que eu estava levando, apesar de ter me dado a possibilidade de eu descobrir o meu processo, eu viver o meu processo no meu tempo, a vida que eu tava levando tava me trazendo algumas questões que me limitavam, que eram prejudiciais para mim. Por exemplo, o interno da minha coxa sempre ficava assado, eu sempre ficava cansada, eu comecei a fazer crossfit, eu tive que parar de fazer crossfit, vocês me acompanharam, eu tava amando fazer crossfit, eu tive que parar, eu não tive nenhum tipo de lesão, nem nada, simplesmente por sobrecarga do meu joelho. Ficava 3 semanas parada, 2 semanas parada, ele melhorava, eu voltava a fazer qualquer tipo de exercício, uma caminhada, o meu joelho não suportava. Eu tenho o pé, os meus pés, eles são pronados, então em vez do pé ser assim, o meu pé é um pouco assim. Pelo fato do meu pé ser pronado e o meu sobrepeso estava muito alto, eu tava no nível de obesidade nível 3, se eu não me engano, isso começou a dar alguns problemas de circulação, má circulação na minha perna vivia inchada. Todos os dias, absolutamente todos os dias eu acordava e quando eu pisava no chão, eu morria de dor na sola do meu pé. Refletindo sobre isso, eu falei, bom, eu preciso emagrecer pela minha saúde. Inclusive, depois, com o tempo e depois do que eu vou falar pra vocês, eu fui aprender que a obesidade, ela é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, ela é recidiva, ela volta, ela é progressiva, ela aumenta, ela vai só aumentando. Por isso que a obesidade, ela precisa ser vista como algo, não é um relaxo da pessoa, não é uma falta de vergonha na cara. A obesidade, ela é uma doença crônica como qualquer outro tipo de doença crônica, e ela precisa ser tratada. E você pode tratar ela de diversas formas, pode optar por vários tipos de caminho. E aí eu optei por um caminho, que foi fazer uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia que ela é considerada pelos médicos, pela medicina, nova ainda no mercado. E, na verdade, ela nem é considerada uma cirurgia, ela é considerada um procedimento. Ela se chama gastroplastia endoscópica, ou um termo mais técnico, endossutura. Ela é como se fosse, mas não é. Ela é como se fosse uma bariátrica, mas ela não é uma bariátrica. A bariátrica, ela é um tipo de cirurgia, palavras da minha médica, muito mais mutiladora. É uma cirurgia que oferece muito mais risco. E é uma cirurgia que você precisa, a bariátrica, você precisa se encaixar num perfil para você poder fazer aquela cirurgia. Eu não me encaixava pro perfil da bariátrica e no meu caso era mais outro tipo de cirurgia. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque eu não queria que fosse mais um trauma na minha vida, mais uma coisa sofrida. Eu não queria que fosse um desgaste físico, emocional, financeiro, por um objetivo de ficar magra. Não, então por isso eu pensei muito, foi muito tempo, conversei com a minha família, e aí eu decidi fazer essa cirurgia, esse procedimento. Eu acho que faz aproximadamente 3 meses que eu fiz. Eu eliminei 20 quilos com ele. E aí esse primeiro mês é um mês de dieta líquida, que aí o médico passa direitinho. Eu fiz acompanhamento, eu fechei a cirurgia, eu fechei um pacote também de acompanhamento nutricional e acompanhamento psicológico de profissionais que são voltados para essa área, né? Em sua maioria profissionais que já lidam com bariátricos, então eles estão acostumados a trabalhar com sobrepeso, a relação com a comida e tudo mais, enfim. E a gente fez esse acompanhamento profissional que foi muito importante pro meu processo. Eu aprendi muita coisa com a minha psicóloga, eu aprendi muita coisa com o meu nutricionista e com a minha médica também, que me operou.
Então, desde esse momento, nos primeiros 30 dias, que foi da dieta líquida, eu perdi aproximadamente, acho que 11 quilos. E aí o restante começou, depois, quando foi entrando dieta sólida, né, que é pastosa, depois vai pra sólida, bem devagarinho. A endossutura, eu esqueci de falar sobre a cirurgia. A endossutura, eu vou ver se eu acho um videozinho rapidinho pra colocar aqui pra mostrar pra vocês. É um procedimento endoscópico, não tem corte. É o que existe de maior tecnologia no mercado, na indústria do emagrecimento, né, para cirurgia de emagrecimento. E aí ela é boa, é dada a finalidade certa para ela. E aí ela é uma cirurgia que é por endoscopia, então a gente leva uma sedação geral, mas é como se fosse um aparelho de endoscopia. Ele entra pela boca, esse aparelho, e vai percorrendo e desce pelo esôfago e chega até o nosso estômago. E lá ele faz costuras, suturas. Ele não prega, ele não corta, ele faz suturas. Então ele vai de um ponto a outro. Eu vou colocar algum vídeo aqui meio explicativo. Depois desse primeiro mês, o meu nutricionista ele foi me indicando os alimentos certos que eu poderia comer, a quantidade certa. A comida, ela é restrita, no começo principalmente bastante restrita. Não por conta de isso ser um método para você emagrecer, mas justamente para não prejudicar a cirurgia, para você não ter complicações da sutura que é feita no seu estômago reduz de tamanho, eu acho que ele reduz 70% o tamanho dele, fica com 20%, então é um processo bem importante. Se você não segue esse plano alimentar que o médico passa, o nutricionista passa, é um risco para sua vida, inclusive. Então, eu fui fazendo esse processo gradual, e aí esse emagrecimento também foi gradual. No meio disso aconteceram algumas coisas, inclusive das coisas difíceis lá que eu passei com meu avô. E aí eu tive um descompasso aí no meio do caminho, comecei a comer coisas que eu não poderia comer, daí eu retomei foco com relação a isso. Mas hoje em dia eu já tô comendo de tudo, até lanche já comi, e o meu processo de emagrecimento ele continua, ele é contínuo, e eu tenho aprendido muito sobre a relação com o meu corpo, sobre a relação com a comida, desmistifiquei muitas coisas e a gente tem bastante coisa pra conversar também. Daqui pra frente, essa vai ser uma série de vídeos, mas antes de eu falar sobre tudo isso, como tá sendo agora, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu gravei antes da cirurgia, depois da cirurgia e aí durante a dieta líquida e tudo mais. Como eu procurei muito conteúdo na internet sobre isso e eu quase não achei. Os conteúdos são bem superficiais. O que tem na internet é mais feito por médicos, e aí eu queria dar a minha visão de paciente, como é que foi passar por essa cirurgia, como é que foi viver esse processo de 30 dias de dieta líquida, o que eu senti, se doeu, se não doeu. Eu tenho bastante conteúdo, esse é o primeiro vídeo da série. Fiquem comigo, porque tem bastante material a partir de agora com relação a isso. E eu vou adorar compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria falar pra você que tá me assistindo, que chegou até aqui, queria te incentivar a mudar, caso essa seja a sua vontade. Não necessariamente com uma cirurgia, não necessariamente emagrecendo, mas a mudar o seu olhar, a sua perspectiva sobre o seu corpo. Mas que seja por você, por mais ninguém. Eu tenho aqui tatuado que esse corpo é temporário, e é uma coisa que eu falo muito: isso daqui vai passar, um dia isso daqui vai embora. Você não pode deixar esperar isso daqui ser alguma coisa que você quer que ele seja pra você ser feliz em algum momento. Mas se você tiver 1% de chance de se melhorar, de ser melhor um pouquinho todos os dias, e que isso vai te fazer melhor, mais feliz, e que sua saúde mental vai estar 1000 vezes melhor, faça. Não pense 2 vezes, não tenha medo de mudar, e não deixe que as pessoas, ou que o mundo, ou que a mídia, ou qualquer outra coisa te diga que você não deve fazer alguma coisa, que você tem que fazer outra coisa. Você não tem que fazer nada. Você não tem que nada. É aquela velha história, aquela velha frase: você não tem que nada. A única coisa que você tem que, sendo contraditória agora, é fazer o que é melhor pra você. Tá bom? Queria deixar esse recado. Este é o primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e tchau!